Olá, meus amigos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Informática Básica para Pesquisa. No último vídeo, a gente terminou de conversar sobre os editores de texto e o gerenciador de referências. Então, se por um lado a gente já sabe as ferramentas básicas para elaborar os nossos documentos de textos, nós ainda não vimos muito sobre a análise de dados em si. Vamos começar hoje a ver a ferramenta de edição de planilha que a gente vai utilizar nas nossas atividades. E já deixando claro que a ferramenta de edição de planilha serve para a gente armazenar dados, mas analisá-los nós vamos fazer em um software gratuito, simples, específico para isso. Bom, vamos voltar então para o diretório do nosso projeto, né? Já está começando a ficar um ambiente familiar. Vamos dar uma olhada no diretório dados. E aqui percebe que a gente já deixou alguns dados do Vigitel para nas próximas atividades a gente começar a dar uma olhada. Mas vamos criar um conjunto de dados novos para a gente explorar a interface do nosso editor de planilha. Então, para isso, vamos clicar com o botão direito, vamos em Novo e vamos procurar o Planilha Open Document. Ele vai aparecer aqui com a opção para a gente renomear. Eu sugiro a gente chamar de planilha teste, para a gente não confundir com os outros dados que tem aqui. Né? Então, planilha teste, ela foi criada em 28, né? Ou a última vez que a gente mexeu nela foi hoje, 2808. Eu sei que eventualmente tem isso no data de modificação, mas quando a gente manda por e-mail, ou quando a gente faz alguma outra atividade que talvez esteja fora do Windows em si, a gente perde esse tipo de controle, eu aconselho que a gente mantenha esse hábito. Né? Mas lembrando que a liberdade e a escolha é sempre de vocês. Pessoal, criou a planilha, abre o documento. É... Bom, e aqui a gente tem uma planilha em branco. Tem algumas coisas que eu queria combinar aqui entre a gente, que se a gente padronizar, vai facilitar muito a nossa vida na tarefa de analisar dados. Então vamos lá. Primeira coisa, cara, a nossa planilha tem um cabeçalho, né? E a gente vai reservar, a princípio, a primeira linha para ser o nosso cabeçalho e apenas a primeira linha. Então, coisas importantes relacionadas a isso, né? Não vamos deixar linhas em branco, não vamos mesclar de forma nenhuma em uma planilha, né? Percebe que uma tabela de texto é diferente, mas em uma planilha de dados, nunca mescle células, né? Deixe essa estrutura básica da forma como ela é, né? Isso vai facilitar muito a nossa vida. E, como a gente estava dizendo, reserve a primeira linha da sua tabela para um cabeçalho. E o cabeçalho ele indica qual variável, né, o nome da variável do conjunto de informações que vai estar armazenado em cada coluna. Né, parece muito intuitivo, né? Eu vou mostrando aqui um exemplo. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil da gente ver. Pessoal, dependendo de onde você estiver, se for pesquisa acadêmica, é de muito mau tom você identificar os seus pacientes pessoalmente, né? Pelo nome, CPF ou o que quer que seja. É muito legal que a gente deixe os dados anônimos. Mas às vezes na sua clínica, você está fazendo de fato alguma coisa, uma planilha para gestão de dados, isso não é um problema. Mas como a gente está aqui inicialmente num ambiente acadêmico, eu vou assumir que a gente não vai nomear os indivíduos, mesmo que a gente esteja simulando os indivíduos. Mas de qualquer forma, algum identificador é sempre bem-vindo. Eu vou reservar então a primeira coluna, e isso é muito comum, para uma identificação do sujeito, né? Do sujeito que a gente vai armazenar alguns dados. Eu vou chamar essa coluna de ID. É um padrão, é comum. Né? Eu faço isso nos projetos que eu costumo tocar e muitos colegas também. E aqui, né, cliquei em ID, apertei para baixo, ele já criou ali uma coluna que, o nome, né, um nome que identifica a nossa coluna. E aqui eu vou criar uma label, né, um adesivo, um ticket que identifica esse indivíduo. Né? Eu vou chamar de sujeito 01. Aqui embaixo eu vou dizer que é o sujeito 02. E aqui, pessoal, já vai ficar uma sugestão de estrutura para a nossa planilha, que é
seria muito importante a gente sempre seguir. E essa ideia é que cada sujeito, cada observação, cada dado que a gente inclui na nossa planilha, ele vai entrar numa linha nova, né? Então, por exemplo, vai ficar mais claro mais para frente, né? Mas se você estiver inserindo informações de sujeitos aqui, de pessoas aqui, vamos dizer que você se você passa a inserir informações de outro grupo de sujeitos, continua indo para baixo. Resista à tentação de colocar um outro grupo de sujeitos em outra coluna, né? Segue sempre essa ideia. Cada novo sujeito, cada nova observação corresponde a uma nova linha na sua planilha. Né? A gente vai mostrar daqui a pouco o início de análise de dados computacional. Vai ficar mais claro como isso é importante. Então vamos lá. Pessoal, assim como outros editores de planilha, o Calc do LibreOffice tem algumas opções de auto-preenchimento. Então, por exemplo, eu vou apertar Shift e para baixo para selecionar as duas colunas iniciais, as duas linhas iniciais. Vou clicar nesse arrastar que aparece aqui no canto e vou arrastar para baixo e percebe que ele já vai dando para a gente um preview de que ele vai continuar a sequência numérica. Eu vou criar aqui até o 30. Legal. Para a gente inserir alguns dados ficcionais. Lembra que eu falei que o cabeçalho, que é a primeira linha, vai identificar o nome da variável. Então vamos aqui inserir alguma variável numérica, né, que é o que a gente vai usar boa parte das vezes, de totalmente arbitrária, né, os valores. Eu vou criar aqui valores para a idade. E aí, pessoal, é muito, 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 muito importante a gente ser cuidadoso com o nome das colunas, né? Então é muito perigoso se a gente tiver espaço em branco no final do nome da coluna. Se a gente tiver caractere especial, né? Então tentem se manter muito simples e padronizados. Eu gosto da primeira letra em minúsculo, né? Todo nome em minúsculo. Mas se você prefere a primeira letra em maiúsculo, não é problema. Eu vou deixar em minúsculo porque é uma sugestão que eu dou que facilita muito a análise dos dados, né? Senão a gente vai ter que lembrar essa coisa. Depois a gente vai vendo na prática o que de fato ajuda ou não para vocês poderem tomar suas decisões. Então vamos lá, eu vou aqui criar um conjunto de dados arbitrários. Já vou dizer que esse aqui tem 45, esse aqui tem 34, esse aqui tem 25, 23, 50 e pouco, 64, 24, 45. Pá, 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 pá. E aí, pessoal, eu não vou chamar de aleatório, porque a gente não está usando nenhuma técnica de aleatorização, né? A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Mas eles são arbitrários, né? Eu estou tentando aqui, eu estou escolhendo, né? A princípio, pelo menos de forma consciente, não estou buscando nenhum padrão. Talvez ele exista. Legal, completamos aqui. Lembra que eu falei da gente resistir à tentação de criar, por exemplo, aqui um novo ID e sair preenchendo aqui sujeito 01 Baranã do grupo B, né, do grupo 2. Evitem fazer isso, né? Mas para a gente identificar que existem sujeitos de vários grupos, a gente pode usar uma coluna, né? Uma coluna, vamos chamar aqui de grupo, que ao contrário da idade não vai ter valores numéricos, vai ter categorias, né? Vai ter a categoria grupo a que esse indivíduo pertence. Eu vou dizer então que tem indivíduos aqui do grupo A e do grupo B, vou colocá-los alternadamente, vou testar aqui, eu imagino que ele faça, né? Legal, ele faz. Ele faz um autocomplete, né? Alternando, assim como a gente fez naquele primeiro começo, os grupos de A a B até o final da planilha. Legal. Eu vou salvar a planilha, né? Apesar de ele fazer um salvamento automático de vez em quando, mas só para a gente garantir o que a gente está fazendo, é legal quando você terminar uma edição importante você salvar a sua planilha.
e vamos então dar uma olhada no nosso software, no nosso programa de computador para análise de dados, né? A gente já instalou o JASP. Eu vou procurar aqui no menu iniciar, né? Se você está mais familiarizado com o seu computador, se você já criou um ícone em algum lugar, pode abrir por lá, do jeito que for mais conveniente para você. Abra o JASP. É, Legal. Essa é a carinha do JASP, né? Então a gente poderia criar um- uma planilha do zero, mas ele é muito ruim para lidar com edição de planilha, né? O Calc do LibreOffice funciona muito melhor. E a gente vai usar o JASP de fato só para análise. Para isso, cara, procura essas três barrinhas que indicam um menu, clica no menu, vai em abrir, vai em computador para a gente ter acesso aos arquivos que estão no computador e vai em navegar. Ele vai abrir uma caixinha de navegação para criar mais contexto, só para a gente lembrar, né? O nosso projeto, eu sugiro que esteja na área de trabalho, mas se você colocar em outro lugar não tem problema nenhum. Vai até o diretório base do nosso projeto, entra em dados e abre a nossa planilha teste. Ele vai importar os dados da nossa planilha. E algumas coisas aqui são muito importantes. Por exemplo, lembra que a gente combinou que a primeira linha da nossa planilha é o cabeçalho? E isso é um acordo feito com todo software de análise de dados. Então, quando ele lê a nossa planilha, ele já identifica que a primeira linha é o nome da variável. E ele vai usar os valores da variável, né, os valores que estão nessa coluna, para identificar o tipo de variável que é. Então, por exemplo, aqui a gente vê que a idade, né, tem uma reguinha indicando que é um valor numérico. O ID e o grupo são categorias, né? Então ele mostra aqui um ícone com grupinhos, dizendo que isso aqui identifica um grupo separado, né? No caso aqui grupo, cada pessoa é um grupo, e aqui o grupo A e B. Então, olha que conveniente, né? E a gente pode então começar, né, nesse curso, o foco não é análise, a gente vai usar isso aqui só para pensar nos programas existentes, né? Depois a gente pensa em o que a gente pode fazer de fato de análise rica para extrair informação de dados reais. Mas só para a gente começar a entender como o programa funciona, vamos fazer uma descrição dos dados usando estatística descritiva, né? A gente pode clicar nesse botão de descritiva, ele vai abrir uma janelinha do lado. Só para a gente entendendo como o programa funciona, ele funciona por abas. Tá vendo? Ó, existe uma aba aqui na lateral, que é a nossa aba de resultados. Existe essa aba aqui no meio, que é a configuração da nossa análise. E se a gente jogar essas abas para a lateral, a gente volta para a nossa aba de dados, né? Eu vou maximizar aqui para ficar um pouquinho mais fácil a gente ver. Ele até já permitiu aqui ver a aba do lado, né? Eu posso jogar essa aba para cá e a gente vê as outras duas abas, né? Ou a outra aba que estava na lateral. A gente pode ir treinando isso, né? A gente consegue ver aqui do lado as abas colabadas, a gente pode abrir a de configurações e abrir a de dados, né? Gasta um tempinho só para você se familiarizar com isso, que quando a gente for para as nossas atividades de análise de dados, a gente vai conseguir fluir, né, nessas abas com mais tranquilidade. Bom, quando a gente olha a configuração das nossas análises, o tipo de variável, né, indicada pelo ícone do lado do nome da variável, diz muito sobre como ela vai funcionar, né? Então, por exemplo, uma variável numérica a gente pode arrastar aqui para a aba variáveis e ele vai dar algumas descrições básicas, como número de observação válidas, né? Então a gente tem 30 medidas. Não tem nenhum dado faltante, né? A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for de fato pensar em análise. Já daqui a uma semana, daqui a umas duas aulas, a gente já começa a exercitar essa capacidade de analisar dados de fato. Não, mas para a gente ter alguma noçãozinha aqui, a gente já vê uma medida de média, um desvio padrão, o menor valor, o valor máximo. E a gente falou em algum momento sobre como a gente pode usar uma variável categórica, né, que diz
Por exemplo, se aquela linha, né, se aquela observação pertence ao indivíduo do grupo A e do grupo B, né, a gente pode usar uma variável categórica nesse sentido, de divisão dos dados. Né? E o JASP dá para a gente a opção de dividir. E se a gente arrasta uma variável categórica para cá, olha que conveniente, né? A gente tem os nossos dados, a nossa descrição, as nossas estatísticas descritivas por grupo. Não é o objetivo dessa nossa aula, mas só para a gente entender o tipo de análise que a gente pode fazer com o JASP. A gente pode usar também alguns gráficos para ajudar a nos comunicar, né, como um histograma que mostra a distribuição dos valores. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, né, com o objetivo de fato de fazer análise, mas fiquem à vontade para começar a explorar as abas para a gente se familiarizar com, com os programas que a gente tem disponíveis. E pensem nisso, meus amigos, é muito importante a gente explorar, né? Já que você tem acesso a uma ferramenta gratuita, agora você conhece algumas ferramentas gratuitas que te permitem fazer análises de fato muito robustas, gasta um tempo aqui explorando, né? Passeia pelo software, lembra que daqui a pouco a gente vai fazer esse passeio guiado, mas você já pode começar a explorar o nosso software. Uma funcionalidade importante do JASP é que a gente pode salvar as nossas análises. Né? Perceba que a gente não fez alterações na planilha, mas a gente criou uma nova aba chamada, né? Ou dentro da aba de configuração, a gente criou um novo item chamado estatística descritiva. A gente selecionou qual variável a gente gostaria de analisar, como a gente gostaria de dividir esses números para análise, né, em grupos. A gente poderia ter selecionado outros tipos de estatística, dizer, por exemplo, que a gente não quer olhar quantas observações válidas ou faltantes nós temos no nosso conjunto de dados. Nós definimos alguma coisa sobre as visualizações, e, naturalmente, é importante para a gente salvar essa análise para a gente poder abri-la no futuro e não ter que começar a nossa análise do zero. Para isso, para salvar a nossa análise, a gente pode vir no menu principal de novo, nas 3 barrinhas, e salvar como? O JASP tem uma nuvem, né? Depois a gente conversa sobre serviço de nuvem, armazenamento de nuvem, mas a gente pode salvar isso no nosso computador com um arquivo .jasp. A gente pode usar a mesma estratégia, né? A gente vai em computador, vai em navegar, vai abrir uma barrinha de navegação, e agora que a gente já sabe que análises podem ser salvas num arquivo, né? Assim como uma planilha ou como um documento de texto, vamos voltar no nosso diretório raiz, vamos criar uma nova pasta chamada análise. Né? Que se a gente for fazer código em Python ou em R, ou usar o JASP, a gente salva aqui os arquivos pertinentes. Né? Então, vou apertar Enter, ele salvou o nome, vou entrar aqui e vou chamar isso daqui, o nosso arquivo, de análise inicial. A gente só está fazendo a análise inicial para nos familiarizarmos com o JASP. 2808 é o dia de hoje, CTL, sou, né, minhas iniciais, que fui eu que editei por último documento, e vou salvar. Perfeito. Então, qual a ideia? Se eu fechar esse arquivo e eu voltar aqui no nosso diretório base, deixa eu voltar aqui no nosso diretório, vou lá em análise, eu posso abrir esse arquivo novamente, ele vai abrir o JASP, vai carregar a nossa análise, só um minutinho enquanto ele carrega. Se eu maximizar aqui, a gente voltou para o mesmo cenário, né? As abas de configurações, de resultados e de dados, assim como a gente deixou. Pessoal, o que eu vou fazer a seguir não precisa ser feito, ser reproduzido por vocês. Só para a gente entender algumas falhas comuns, alguns problemas que a gente pode criar para nós mesmos
ao editar e criar uma planilha, né? Então, eu vou fechar o JASP, vou para o nosso projeto base, a gente estava lá em análise, vou voltar aqui, vou em dados, vou fechar nossa planilha e percebe que ele tinha ali um arquivozinho temporário que é como ele manipula, como ele gere as alterações que a gente está fazendo. Eu vou criar aqui uma nova planilha do Open Document, vou chamar de erro 1, só para a gente saber que isso aqui de fato corresponde a um erro possível. Vou abrir nossa planilha e vou fazer um erro que é de fato muito comum mesmo. Eu vou dizer, por exemplo, que na nossa coluna de idade, eu vou especificar que ela está em anos, né? Às vezes a gente tem essa tentação de fazer alguma coisa parecida com isso, ou mesmo sem o parênteses. É, ou aqui poderia ser, por exemplo, massa corporal. Eu deixar só massa. Poderia ser corporal também, não tem problema nenhum. Só para a gente lembrar que a gente pode usar espaços no nome. Não é exatamente um problema. Eu não aconselho para usar Python, R, linguagens de programação, isso aqui funciona melhor. Mas também funciona dessa forma. Eu vou deixar aqui minúsculo massa corporal. E vou dizer que ela está em quilogramas. E vou aqui botar alguns valores, né? Idade de 56, 34, 6, 57, 91. E aqui vou dizer algumas massas corporais teoricamente plausíveis. 7, 78, 91, 58 e 53. Por exemplo, vou salvar e vou fechar a planilha. Legal, né? Ele está aqui um arquivinho temporário, daqui a pouco ele vai sumir dali. Vou abrir o JASP. E vou tentar analisar os dados dessa planilha com erros que a gente criou. Tá lá em análise, né? A gente volta aqui, vai em dados, aí percebe como é que é fácil a gente achar as coisas, não tá uma bagunça, uma pasta com um monte de coisa, é muito fácil a gente navegar no nosso diretório. Vou abrir. Cara, olha que problema. Idade e massa corporal estão aparecendo como categorias, porque tem um nome entre os valores, né? Então, se a gente tentar criar uma análise descritiva, a gente não consegue, por exemplo, média e desvio padrão de nenhuma dessas variáveis, porque elas não são identificáveis como números, né? Olha que problema que a gente poderia evitar facilmente. Então, vou fechar aqui, não vou salvar, né? Não tem interesse nenhum nisso. E vou prosseguir para um segundo erro, né? Então, vou renomear aqui para erro 2, só para a gente lembrar o que a gente está fazendo. Abrir nossa planilha, vou excluir essa linha, excluir linha, de forma que a gente teria, teoricamente, voltado para o cenário que está tudo certo. Vou inserir uma linha acima e a gente eventualmente tem a tentação, sei lá, de fazer, por exemplo, de chegar aqui, mesclar as células e falar dados do projeto. Legal, vamos ver como isso aqui vai se comportar. Eu vou salvar a planilha, vou fechar, não precisaria fechar, na próxima a gente não fecha não. Se você estiver programando no Python especial, seria um problema. Você tem que fechar o arquivo para poder analisar, mas o JASP permite. Vou voltar aqui para o JASP. Vou em abrir, computador, navegar, erro 2. Cara, olha que problema enorme, né? Agora tem uma coluna chamada dados projeto, e aí como o número de colunas não bate, ele acaba nomeando isso aqui de coluna 2, né? Um nome temporário, e aí a linha de baixo que já era para ter valor, agora tem idade que já tem o que devia ser o cabeçalho, e aí naturalmente é impossível fazer análise nesse sentido. Se arrastar dados do projeto para cá, ele vai dar só que você tem 7 observações, nenhuma faltante, mas você não tem uma média, um desvio padrão possível, porque ele não entende isso como número, né? Então, mais uma vez, eu vou fechar, não vou salvar nada. E vou prosseguir aqui para o último exemplo de erro,
que é contornável, mas pode ser muito estressante. Vamos chamar aqui então de erro 3 para identificar que a gente está mostrando já um terceiro equívoco importante. Eu vou excluir essa linha, então voltamos para o cenário que está tudo certo. Vamos dizer então que a gente tem aqui um grupo. E vamos lá, né? Vou dizer, esse aqui é do grupo A, esse aqui é do grupo B, esse aqui é do grupo A, esse aqui por um acaso eu vou colocar um B minúsculo, esse aqui é do grupo A e esse aqui é do grupo B. Só para exemplificar um outro cenário que isso é muito comum, vamos dizer que a gente está criando uma outra coluna categórica para identificar o sexo biológico da pessoa. A gente pode discutir isso em algum momento, por hora vamos num cenário mais simples. Vamos dizer que você está definindo como F de feminino, M de masculino, F de masculino, de feminino, M de masculino, aí você, por algum motivo alguém preencheu, você colocou um fé e um MASP. Legal. Vou salvar essa planilha, fechar. A gente não haveria necessidade de abrir e fechar o JASP, mas eu acho que é educativo. E abrir novas análises, vai ficando um monte de janela em cima de janela. Eu aconselho que quando você terminar a análise, você feche o JASP e abra de novo quando for importante. Então vamos lá, pessoal. Vai em abrir, computador, navegar. Vamos abrir o nosso erro 3. Percebe que agora a idade e massa corporal está lá, né? Como ele só tem números inteiros, é uma quantidade pequena, ele considera que são números inteiros, não números contínuos. A gente troca uma ideia sobre tipo de variável numérica nos próximos encontros. Mas se a gente for lá em descritivo, a gente pode arrastar a idade para cá, né? Então, como eu falei, ele vai ter uma média, vai ter um desvio padrão, a gente só entende que é inteiros, né? Não tem, como se a gente estivesse contando quilogramas, que não tem um 70,2, 70,3, né? No que ele claramente ia entender que é numérico contínuo. Deixa eu aumentar aqui, a gente troca essa ideia com mais elaboração no futuro. Agora, olha o problema, cara. Se eu clicar em grupo e arrastar para cá, caramba, criou um grupo B, só porque ele é minúsculo. Né? Olha só que problema, né? Quando a gente está, então qual a mensagem? Quando a gente está criando uma variável categórica que a gente vai usar para dividir os grupos, é muito importante ser consistente na nomeação. Né? O mesmo esquema, naturalmente, serve para o sexo, né? A gente vai ter o mesmo problema ali. Um outro problema possível, imagina que você gostaria de contar, por exemplo, a frequência de ocorrência de homens e mulheres no seu estudo, né? Então, em vez de dividir por sexo, de repente sexo é uma variável que você gostaria de analisar e você gostaria de ter uma tabela de frequências, né? E aí percebe que idade já não faria sentido, deixa eu tirar aqui para ficar mais claro. E aí olha que problema, cara, a gente ia contar de forma errada o número de indivíduos do sexo feminino e sexo masculino. Né? A gente teria que somar frequências de várias categorias. Então, mesmo quando você não for dividir os seus dados de acordo com alguma categoria, eventualmente você vai criar contagem de cada valor. Né? Imagina, por exemplo, que você gostaria de saber quantos indivíduos são casados, divorciados ou solteiros, ou em união estável na sua amostra, né? no seu conjunto de dados. Se você tem casado escrito com letra maiúscula, letra minúscula, casada, casador, tudo isso vai gerar linhas diferentes que você vai ter que contar e somar na mão. É obviamente muito indesejável, né? Então tentem definir categorias que sirvam para todo mundo, né? Tentem não usar um artigo identificador de gênero, né? Então tentem usar casado ou casar de arroba, não sei, veja o que faz sentido para você, para sua instituição, mas lembre que os nomes nas categorias têm que ser consistentes. Então deixa eu fechar aqui o programa de novo. Não quero salvar, não faz sentido, desculpa. Não gostaria de salvar. Pessoal, com isso a gente encerra o nosso encontro. Na próxima aula a gente volta a experimentar alguma coisinha do JASP, só para a gente estudar e treinar como a gente pode usar o que a gente aprendeu até agora para elaborar apresentações que a gente possa usar para nos comunicar com os colegas, seja em congressos, seja em reuniões de equipe, né, no trabalho, na faculdade.
e aí a gente pensa sobre algumas coisas que podem nos ajudar nesse cenário. Pessoal, a gente se vê em breve então.